só para gravar, para a gente poder pegar aí esse fato. Se quiser dar continuidade, fique à vontade. Eu estava explicando para eles aqui que esse caso lá do Mato Grosso do Sul, o cliente ele foi à concessionária e com um problema do carro. Ele tirou o carro da concessionária, né? A concessionária falou que tinha arrumado e tal, ele tirou o carro, ele rodou, e o cliente ele mora a 100 quilômetros da concessionária. Quando ele retornou à concessionária, isso com 5 minutos de diferença que ele tinha tirado o carro, a concessionária fala para ele que ele teria que reagendar para que ela pudesse olhar o carro dele de novo. Ele falou, não, eu tirei o carro agora, e o carro está ruim. Não, nós não podemos fazer nada, tem que ser desse jeito. Esse cliente botou a boca no mundo, né? E xingou, reclamou, aí manda carta para o diretor, manda... Aí isso chega lá para a gente. E quando chega para a gente, é assim, você não tem tempo nem para respirar. Vai. É o que eles falam. Vai e tem que resolver. Ah, gente, mas é no Mato Grosso do Sul, cara. Pega o carro, vai embora. Então, a gente, sem saber o que era o problema, o que a gente fez? Ó, vamos levar uma suspensão completa. Chega lá, a gente vê o que faz. E assim a gente fez, né? Rodamos me parece que é 1.400 quilômetros para ir e 1.400 quilômetros para voltar. E fomos lá, chegamos e pensamos assim, olha, não vai adiantar a gente ficar trocando peça, vai ficar demorar, vamos trocar toda a suspensão. A gente trocou a suspensão completa, pegou a suspensão do carro do cliente e voltamos com ela para a fábrica. Para chegar na fábrica, aí pegamos um outro veículo, montamos essa suspensão e vamos analisar qual o componente que causava o problema, né? Mas até que a gente consiga amenizar a condição com o cliente, né, que talvez poderia ter sido amenizado se a concessionária pega, mesmo que ele tivesse que agendar o carro dele, mas se naquele momento ela fala, não, põe o carro aqui dentro, a gente vai dar uma olhada, mas a gente queria pedir ao senhor que fizesse um agendamento, só para ficar registrado. Ia ser a mesma coisa, porém amenizava a situação. Né? A concessionária mandou ele embora. Falou, não vou mexer no seu carro mais. E isso, às vezes, para o fabricante é muito ruim, porque a imagem que está lá não é da concessionária Fernando, não é da concessionária Wander, não é Stellantis, é Fiat. Então, é geral. Né? O cliente ou qualquer pessoa que lê isso na mídia vai entender que a Fiat não dá a devida atenção ao cliente, e não é verdade, né? Na verdade, eu falo e eu afirmo isso porque é o meu trabalho. Se o cliente está com problema lá fora e a concessionária não conseguiu resolver, tanto é que hoje tem um pessoal que acompanha. O cliente foi à concessionária. Se ele voltou, automaticamente ali já acende ali uma luzinha. Olha, esse cliente voltou a segunda vez com o mesmo problema. Vamos ligar para ele, vamos entender, vamos ligar para a concessionária e entender se é o mesmo problema, se não é. Isso a gente faz hoje, né? Lógico que a vontade seria de tentar atender todo mundo, mas nós não temos braço para isso, né? Mas aquilo que é mais sério, mais crítico, a gente está sempre acompanhando. Quer dizer que, na verdade, esse exemplo aí, né, Fernando, demonstra justamente que, como você frisou muito bem, a pessoa não está vendo, né, nomes, não está vendo setores, não está vendo, né, o segundo nome, né, mas está vendo, sim, o nome Fiat. É o nome Fiat que está em total julgamento aí. Então, além disso, né, de dar um contorno aí que não é legal, né, para a empresa, né, eles não sabem, né, a real finalidade. Quer dizer, o pós-venda, né, aquela atitude de chegar lá e não ter aquele bom atendimento, ela vai influenciar indiretamente a qualidade, né? Então, o atendimento ele faz parte da qualidade. Então, tudo isso que você falou é perfeito e a gente entende que tem que se mudar a cultura mesmo, realmente, não só, né,
dentro de fábrica, mas também fora da fábrica. Deixa eu voltar aqui para os slides para a gente poder estar dando continuidade, ok, gente? Bom, a gente falou aqui, né, termos em flexibilidade, então vamos lá, vamos mais adiante. Deixa eu abrir aqui a imagem para vocês. Então, com tudo isso, né, que a gente já viu, paralelamente a esta evolução, certo? A gente tem o conceito de qualidade que surgiu a visão de que seria fundamental no posicionamento estratégico da empresa a avaliação do cliente em primeiro lugar. E isso implicaria em um novo posicionamento no mercado atual. Pouco tempo depois, percebeu-se, né, que o planejamento estratégico da empresa estava enfatizando a qualidade não era suficiente para o sucesso. O conceito de satisfação do cliente foi, então, estendido para outras entidades envolvidas com as atividades da empresa. O termo qualidade total, ele representa a busca da satisfação não só do cliente, mas de todos os stakeholders, entidades significativas na existência da empresa. E também, né, da excelência organizacional da empresa. Aí você me pergunta, professor, mas o que seria um stakeholder? A gente vai falar agora sobre esse conceito. O conceito ele foi criado na década de 80 pelo filósofo norte-americano Robert Edward Freeman, onde o stakeholder é qualquer indivíduo ou organização que, de alguma forma, é impactado pelas ações de uma determinada empresa. Em uma tradução livre para o português, o termo significa parte interessada, ok? Então, a gente vai ver na prática também aí alguns exemplos dos stakeholders. Vocês vão ver uma definição mais abrangente. Aqui, a gente tem em primeiro ponto, né, o governo, né? Será que o governo ele é um stakeholder? E aí, gente, o que é que vocês acham? Ele é uma parte interessante na empresa? É interessante, né? Porque o governo, a empresa tem que andar de acordo com as leis, com as regras. É nesse sentido? E também ele cobra impostos, né, gente? Ele sobrevive dos Tem a questão impostos dos da empresa. impostos, Então, também, logicamente, que ele é um definição de stakeholder. regras. Isso. Ele também é o quê? Um stakeholder ativo, né? Ele também tem interesse, né, na que a empresa sobreviva e se mantenha em mercado, né? Aí, outro stakeholder, que ele não está ligado também diretamente, mas também ele necessita, é a comunidade local, né, gente? Ela também tem interesse na empresa, não é isso? Sim. Vai gerar empregos, né? Se monta uma empresa, igual aconteceu em Pernambuco, né? Lá em Goiânia, né? Em Pernambuco, não tinha nada. Era um local que não tinha nada. Com a ida da Jeep para lá, né? Eu, antes de começar o layoff, eu ouvi dizer que estava sendo construído até um hotel para poder começar a receber as pessoas que vinham para trabalhar na fábrica, né, ou fazer visita e tudo mais, para não precisar mais ficar em João Pessoa, que é 60 quilômetros de distância. E isso tende a crescer, né? Às vezes cresce de maneira errada. A gente sabe que às vezes o crescimento ele é tão rápido que ele cresce de maneira errada, né? Onde às vezes surgem muitas comunidades, né? Que são construídas ali, aleatórias, às vezes até locais invadidos. Mas se fosse fazer conforme manda o figurino, é excelente, né? Uma empresa numa região que não tem nada gera muito emprego, gera muita coisa. Exatamente. E traz o quê? Desenvolvimento, né, gente? Porque, além dos hotéis, muitas pousadas, né, foram realizadas. Enfim, trouxe o quê? Uma movimentação na economia local, né? Outro ponto, gente, os proprietários têm interesse, ele é um stakeholder também da empresa, o que é que vocês acham? Eu acho que o que mais tem interesse Exatamente, é os proprietários. exatamente. E uma coisa importante, né, que um de vocês aí citou na aula,
que são o quê? Os aplicadores, né? Aquelas pessoas que fazem aplicações de investimento na empresa, que também são, né, pessoas interessantes. E muitas vezes é através delas que se vêm as cobranças, né? Elas querem ver o quê? Rendimento. Né? A gente tem o acionista prioritário, né, majoritário, e tem os vários acionistas que estão ali compondo, né, a empresa, que eles também são partes interessantes. E essas cobranças, elas realmente vêm. Eles olham só o que? Números, né? Quanto faturou, né? Quanto rendeu, qual o valor, né, das ações na bolsa, enfim, coisa desse tipo. Então, a gente sabe que também, né, além dos proprietários diretos, né, os acionistas também fazem parte disso. E a defesa do consumidor, gente? Ele também não é um stakeholder? Ele também não é uma parte interessante na empresa? O que é que vocês acham? Ué, com certeza, sim. O que é que vocês imaginam? É o seguinte, porque isso tudo aí, Lacerda, na minha opinião, é o seguinte: eu acho que é interessante de forma geral para todo mundo, né? Que isso é um ciclo, né? Que vou citar um exemplo aqui, né? Prático, né? Eu penso em mudar para o Rio Manso, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a comprar, a movimentar todos os meus gastos em Rio Manso, porque eu vou estar lá, cara. Então, eu vou estar investindo lá para que lá cresça, né? E isso para todo mundo. Se eu montar alguma coisa lá, entendeu? Se eu montar, sei lá, montar uma padaria, montar um restaurante, montar qualquer coisa, eu tenho que montar lá porque eu vou estar morando lá e eu vou estar fazendo o dinheiro girar ali dentro para crescer a cidade. Então, eu acho que nesse caso aí, quando você monta uma empresa em um local, isso é interessante para todo mundo. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, vai melhorar o PIB, vai melhorar uma série de coisas. Quanto mais a gente investir dentro do local que você mora, que você está ali diariamente, maior é a possibilidade de crescimento e de melhoria. Eu acho que é bom para todo mundo. Essa é a minha visão. E quando você pega também a questão da defesa do consumidor, né, você produzir um produto, eu acho que é o primeiro ponto é entender quais são os direitos que o consumidor tem sobre aquele produto, né? Porque se você produz um determinado produto e ele não está conforme a defesa do consumidor, né? Você entregou um produto que lesou um consumidor ou deu um tipo de alergia, deu ali quebrou com 2 dias, então isso tudo vai impactar a sua produção, né? E automaticamente ali os proprietários, mas os acionistas não vão gostar porque eles vão estar perdendo dinheiro. As pessoas não vão querer comprar um produto um brinquedo que ele deu ao filho dele que gerou uma alergia ou que a peça quebrou em pequenos pedaços, ele pôs na boca. Então, quando você vai montar uma empresa e ela vai fabricar um tipo de produto, a primeira coisa que você olha é o que o consumidor tem, quais são os direitos do consumidor em cima dessa peça, né? Antes de até você saber quantos advogados você vai ter que ter para poder não ter problema. Exatamente. E a gente vê também, né, que outro stakeholder importante é o cliente, né? A gente vê também os concorrentes, né, gente? Que é um grande interessado, né, em saber como a nossa empresa se encontra. As mídias, né, também são importantes, né? Elas querem também, se você está bem, ela fala de bem, se você está mal, ela fala de mal, mas ela é uma parte também interessada. Os empregados nem se fala, né, gente? Todos que somos empregados, a gente sabe que as nossas instituições, né, a gente quer que ela esteja bem no mercado, que as pessoas falem bem, né, porque isso também é garantia de emprego. A defesa do meio ambiente também é uma parte interessantíssima, né? Quando a gente tem um controle, né, do meio ambiente dentro da nossa empresa, ela faz as suas pesquisas, né, as suas eventuais entradas dentro da empresa para investigar, né? Temos também os grupos específicos, né, gente? A gente entende o que seria, né, professor, um grupo específico, né? Então, a gente tem pessoas, né, dentro de um grupo, né, que ele quer, na verdade, que aquele produto dê certo.
A gente pode citar isso no consumo de um alimento, por exemplo. A Coca-Cola, ela chegou a disponibilizar a Coca-Cola Zero, né, no mercado para atender um grupo específico. Né? E qual seria esse grupo? As pessoas que têm diabetes e as pessoas que estavam querendo, né, ser um pouco mais fit, né, não consumiam açúcar. Então, ela atendeu a um grupo específico. Tem também, né, os outros que são os grupos eventuais. Né? Quem são, na verdade, os nossos consumidores eventuais? É justamente aqueles prestadores de serviço, aquelas empresas agregadas, né, que estão ali no dia a dia, também, né, usufruindo, né, de toda a evolução industrial, né, da nossa empresa matriz e, né, aqui por último os fornecedores, né, que também são partes importantes. Quer dizer, se a empresa fecha, eles deixam de fornecer. Então, tudo isso, né, gente, é uma causa que a gente vê que quando a gente fala de pessoas que têm interesse em nossa empresa, né, os stakeholders, a gente vê toda essa leva, né, de situações que a gente enxerga, né, o quanto é importante, né, o nosso atendimento ao cliente, né, que é o consumidor final. Então, a gente vê que a qualidade, né, ela tem que estar atuante sempre. E é uma responsabilidade muito grande, né, gente? A gente colocar um produto no mercado, seja ele qual for, né, como o Fernando aqui acabou de citar, né, pode ser um palito de dente, né, mas ele tem que ter qualidade, ok? Então, tudo isso aí que vocês abrangeram foi, né, realmente o que realmente significa. Tá certo, gente? Mais alguma identificação que vocês queiram falar? Posso passar para o próximo slide? Como é que está aí? Ô, Lacerda, só um acréscimo aqui. Ok. E hoje, as empresas de qualquer segmento, né, elas têm que tomar tanto cuidado hoje no que ela coloca no mercado, porque hoje o cliente, ele tem muito recurso para poder entender o que aquele produto que ele está comprando pode oferecer para ele e quais são os direitos e deveres dele. Né? Eu lembro quando a Fiat ela lançou a nova Estrada, uma pessoa, um vizinho meu comprou uma, então como ele me via passando pela rua, olha para você ver que interessante. Ele virou para mim e falou assim comigo, ó, pode falar lá na empresa que realmente o que a etiqueta de consumo está falando aqui funciona. O consumo que está falando aqui, tanto do álcool quanto da gasolina na estrada, funciona do jeito que está aqui na etiqueta, ou seja, as pessoas estão muito atentas aos detalhes hoje. Então, nada pode passar desapercebido, né? Então, assim, qualquer segmento, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente poder entender o que... Uma vez um amigo meu me contou que um vizinho dele comprou uma caixa de bombom da Garoto e ele teve curiosidade de contar quantos chocolates tinham. E ele viu que o chocolate que tinha estava faltando um. Ele voltou na loja, comprou outra caixa, ele observou o número do lote, com o mesmo número de lote, e ali estava certo. Então, ele entrou na ouvidoria da empresa, ele não falou mal, ele só citou para que a empresa ela tomasse cuidado com o número daquele lote, que poderia estar tendo variação de quantidade de chocolate. A Garoto agradeceu ele pela postura que ele teve e mandou entregar na casa dele uma cesta de chocolate em agradecimento. Então, assim, hoje a gente tem clientes e clientes, né? Então, é importante muito as empresas se atentarem aos detalhes daquilo que ela está oferecendo e realmente cumprir com o que ela está fornecendo, né? Exatamente. E para complementar isso que você falou, né, eu trabalhei em uma grande distribuidora, né, de chocolates e a gente tinha um problema muito sério, né, na expedição nossa. A gente tinha um empilhamento de pallets, né, no porta-pallets, que chegava a mais ou menos 7 de altura. Então, o que estava acontecendo muito, gente? E fora o perigo de vida, né, que o cara estava correndo. Ele pegava, subia no pallet e o empilhador subia aquele funcionário no pallet até onde ele quisesse. Ele entrava dentro da gôndola lá do porta-pallets para se esconder e comer chocolate. Né? Então, estava correndo risco de vida. Né? Se ele se desequilibrasse, poderia cair, ok? E também estava afetando, né, a qualidade do produto. Como, por exemplo, ele abria a caixa, ia lá, a caixa vinha com 12 caixinhas, um exemplo, né, individuais, e ali ele abria uma caixa, comia e fechava a caixa
ela ficava lacradinha, quer dizer, dá-se a entender que nada foi mexido. E a gente começou a receber muitas reclamações. Com isso, né, a empresa pegou, aí fez o seguinte, para minimizar o problema, ela pegou e colocou no refeitório, né, do CD um self-service de chocolate. Quer dizer, você ia lá, se alimentava, né, fazia o seu almoço normal e podia se esbanjar de comer chocolate. Você iria comer a quantidade até o cara abusar mesmo. Podia chegar uma hora que você não queria nem ver chocolate por perto. Então, com essa estratégia, ela conseguiu o quê? Minimizar, né, esse tipo de atitude. Então, realmente, o que você diz procede, né? Isso pode acontecer, infelizmente, né? Então, existem erros, né, na parte produtiva, pode existir também, né? O cara achou que contou 18 e só colocou 17, mas também existem esses pormenores. Então, é muito complicado, né, quando tem ação humana envolvida em algumas situações. Às vezes o cara estava com vontade de comer chocolate, não queria pedir, não tinha dinheiro para comprar, sei lá o quê, aí ele ia lá e fazia esse tipo de atitude. E a empresa pegou, né, e solucionou dessa forma. O cara tinha chocolate à vontade. Então, realmente, existe sim É como, situações. Lacerda, Pode falar. comigo aconteceu um caso comigo mesmo. A minha esposa, ela vende Natura. E a Natura lançou um perfume da Biografia, com um vidro novo, tá, uma válvula nova, né? Aí eu comprei esse perfume umas 3 vezes que eu fui usar. Na terceira vez que eu fui usar, a válvula quebrou. Eu não tinha como você espremer o perfume mais. Aí eu peguei, entrei, mandei uma carta falando, né, que o lançamento, o perfume era muito bom e tudo, mas que a válvula ela era muito frágil e que ela quebrou na terceira vez que eu estava usando. Aí eles me responderam, falaram que eu não era o primeiro que estava reclamando. Aí eu mandei direitinho e tal. Eles vieram em casa, entregaram para mim um vídeo de perfume. Eu fui devolver o outro e falaram: não, esse aí é seu também. Aí, ou seja, eles me deram um perfume novo, né? E falaram: olha, nós vamos realmente estudar. Essa válvula ficou frágil e tal, e ela tem realmente quebrando. A gente vai ter que mudar novamente o projeto dessa válvula aí. Então, assim, e foi bem rápido, sabe? Eu reclamei rapidinho, né? Eu fiz um comentário falando que eu não podia usar o perfume mais. Rapidinho me entregaram um novo, deixaram outro aqui comigo, né? E aí e eles me deram rapidinho e eu continuei usando o perfume normal. Mas assim, é igual o Wander falou aí. Hoje a própria empresa também está muito preocupada com isso, né? Porque o nome dela está em jogo, né? Se você compra um negócio e você não vai conseguir usar, então eles se preocupam muito com isso. E o cliente cada dia mais exigente, né? A gente vai cada vez tendo mais direito e vendo seus direitos e deveres para poder reclamar, e a mídia ajuda, né? Que hoje em dia você rapidinho você faz uma reclamação. Então, ou seja, tem que tomar muito cuidado com tudo isso mesmo. Isso é muito olhado. Exatamente. E até você citando esse caso aí de perfume, eu lembrei até de um caso que aconteceu comigo, né? Eu comprei um perfume, né, também em uma loja conhecida, e quando eu chego em casa, que eu vou abrir para poder experimentar, que eu pego a caixinha, simplesmente ele cai por baixo. Quer dizer, a embalagem era totalmente inadequada para o produto, porque ela não conseguia sustentar o produto dentro. E tive, né, aí a tristeza de nem chegar a usá-lo, né? A casa ficou bem cheirosa, né, na verdade, quando ele caiu, ele quebrou, né? E eu fui depois fiz, né, uma atenção lá na loja, falei, ó, aconteceu isso e tal. E realmente, né, a gente tem que reclamar. A questão da reclamação é justamente para se ter melhorias. Muitas vezes o fabricante ele não está ciente do que está acontecendo. Ele não sabe, né, o problema que está ocorrendo. Se você fica calado, né, outras pessoas vão também estar passando pelo mesmo problema. Então, é um dever nosso de conscientização que o reclamar em si não é só a parte reclamativa, né, mas também de passar o problema para a empresa para que ela possa estar tomando as devidas providências. Então, a gente tem que agradecer. É como, né, acho que foi o Fernando que falou, né, que reclamou do negócio do chocolate, eles mudaram uma cesta, né, de chocolates. Então, isso é importantíssimo, né? Esse reconhecimento existe, e existe também essa preocupação, ok? Eu vou agora dar andamento à nossa aula, né? Vamos continuar.
Aqui a gente tem, né, as principais, os princípios, né, da qualidade total. Dentre eles, a gente tem a total satisfação do cliente, que a gente já falou muito hoje, né, sobre esse caso. A gente também tem que ter um desenvolvimento de recursos humanos muito grande dentro da empresa, né? Na verdade, o recursos humanos ele faz parte desse contexto, né? Quando você tem um RH atuante, né, dentro da empresa, onde ele participa realmente de uma formativa, ela melhora, né, todas as condições do funcionário, né? E ela traz aí mais confiabilidade. Constâncias de propósito, isso também é muito importante, né? A gente saber, né, que a gente tem que ser exemplo, a gente saber que a gente tem que ser diferente, a gente saber que o funcionário vai poder olhar para a gente, saber que ali existe, né, pessoas que têm um compromisso, né, realmente com a empresa. A gente tem que ter também, né, aí no quarto, uma gerência participativa, quer dizer, é importante, né, quando os nossos líderes, né, ou as pessoas que estão lá à frente dos setores, elas possam realmente, né, trazer a participação, né, de todos, isso é importantíssimo. Outro ponto importante também, que é o quinto, que é o aperfeiçoamento contínuo, né? A gente nunca tem que se achar que está tudo bem e perfeito, né? A gente tem que sempre procurar, né, ver como o mercado está se posicionando e tentar trazer melhorias. Outro ponto, que é a nossa obrigação, já que a gente é do setor de qualidade, né, é a garantia da qualidade. Isso aí já não é nem uma coisa que a gente tem que pensar em ter, mas a gente tem que entender que isso é uma obrigação nossa, né, de se ter uma qualidade. Sétimo, a delegação, né, a gente saber delegar, né, aos nossos funcionários da maneira correta, né, de uma maneira que ele entenda aquilo que está sendo solicitado, porque muitos erros, às vezes, gente, quando acontecem, é porque a gente não teve, né, aquela atenção devida a saber se aquilo que a gente passou, né, para o nosso colaborador realmente foi entendido. Aí, quando dá errado, aí você vai lá cobrar e o cara diz, mas você me explicou dessa forma. Então, será que a culpa é realmente do colaborador ou de quem, né, não instruiu de maneira correta? Outro ponto, oitavo, não aceitação de erros, né? Então, quer dizer, isso aí não tem que ser uma coisa comum, né? E muita gente banaliza. Muitos falam, errar é humano, não sei o quê. Mas a gente tem que entender, né, que lá no final das contas, né, o cara não vai querer saber quem errou e por que errou. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. A gente sabe que existe, sabemos, mas a gente tem que também saber motivar, né, o funcionário no momento do erro, né? A gente tem que chegar até ele, conversar e trocar ideias e passar para ele uma motivação, né, para que ele até entenda, né, que ele não vai errar novamente. Ele não é suscetível a erros. Então, é importantíssimo a gente não aceitar, mas, ao mesmo tempo, motivar, né? E também, outra coisa que a gente, às vezes, deixa passar batido, né, no dia a dia, é quando se faz a coisa certa, né, ou se supera, e a gente tem que chegar lá e dar um parabéns, né, gente? A hora de criticar é bom, a hora de falar a verdade é bom, mas também a hora de dizer ali, hoje foi sucesso, agradecer a equipe, né? Então, isso é importantíssimo. Outro ponto, né, é que a gente tem uma gerência comprometida no processo também, né, gente? Que sejam pessoas que estejam participando, certo? Porque não adianta de nada ela ter todo o corpo, né, de linha de produção lá ativo e não ter nenhum tipo de participação em nenhum processo. E décimo, né, é a disseminação de informações. Quer dizer, a informação ela tem que chegar a todos, ok? Quando ela chega a todos, né, as coisas fluem com mais unidade. Eu vou dar aqui um exemplo bem simples que aconteceu e que até chegou a conhecimento de todos, né, na época, faz muito tempo isso. Estava vendo, né, a corrida espacial, onde a Rússia ela queria, né, de todo caso, chegar na Lua primeiro que os americanos. E, né, os americanos eles chegaram e falaram, poxa, a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós temos que chegar primeiro à Lua, né, e não vamos abrir brecha aí para que eles cheguem primeiro. Aí, nisso, um dos diretores da NASA chegou lá no departamento, né, um prédio bem bonito, tudo mais, e estava lá o cara, né, de outros setores, e pediu para reunir todo mundo. Ele colocou todo mundo em uma sala, desde o cara da limpeza até o alto escalão lá da NASA.
E ele falou, gente, o nosso propósito hoje é chegar primeiro que os russos na Lua. Então, a gente tem que trabalhar nesse contexto. Por isso que eu reuni todos aqui. Mesmo pessoas que não eram do setor de inteligência, né? Aí, conclusão, passaram-se 3 meses, 4 meses, e ele chegou novamente naquele prédio lá da NASA, estava lá o varredor, varrendo a calçada do prédio e tudo mais. Aí ele chegou para o varredor e falou, ô amigo, qual é a finalidade tua hoje de estar trabalhando aqui na NASA? Qual é o teu foco? Qual é o teu objetivo? Aí o varredor falou, é o seguinte, senhor, o meu objetivo é chegar primeiro que os americanos na Lua. Olha só, quer dizer, o cara estava ali numa função simples, né? Mas o foco dele também estava ligado a chegar primeiro que os russos na Lua. Quer dizer, houve o quê? Uma união de procedimentos e de foco. Quer dizer, desde o varredor a alto escalão, todos envolvidos nessa situação. Conclusão, os americanos chegaram primeiro que os russos na Lua. Então, é mais ou menos isso. Quando se tem um objetivo, né, gente, a gente tem que disseminar, a gente tem que passar, a gente não tem que guardar só para a gente. Então, isso é algo que é muito importante. Todos da equipe, todos da empresa, saber, né, qual é a visão, qual é a meta a ser alcançada. Ok? Isso é muito importante, por isso que eu citei essa observação. Ok? Alguém quer falar sobre? Quer citar alguma coisa? Fiquem à vontade, gente. Eu só acho esses alinhamentos todos, eles têm que ser permeados de forma bem uniforme, né? Em toda a empresa, né? Porque a gente sabe que, logicamente, todo mundo, todas as empresas têm os seus objetivos a cumprir, né? Em relação à entrega, em relação à qualidade, em relação à produção, né? De forma geral. Então, essas informações, principalmente, elas têm que ser muito bem permeadas, né? E isso aí, os recursos humanos, principalmente, também, né? Fazer sempre as encadeadas, deixar essas informações chegarem para todos, né? E de forma igual, né? Idônea também, né? A gente, inclusive, usa muito falar lá, às vezes tem a famosa rádio peão, né? Que às vezes o cara ouve o negócio e tal, fala, nossa, você viu falar aí que vai acontecer isso, vai ser aquilo. Então, a gente, como liderança, a gente tem que virar para o cara e falar assim, não, deixa eu te falar, isso não tem nada oficial ainda. Só depois que a gente tiver essas informações do RH, que isso for uma coisa que for permear pela empresa toda, aí vocês vão estar sabendo da informação correta. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso aí, porque uma informação errada também, ela pode vir contra uma série de coisas para a empresa. Então, isso tem que ter muito cuidado. Tem que ser uma coisa sempre esperar o oficial, mas a informação ela tem que ser muito bem permeada dentro da empresa toda, do faxineiro até, ou seja, né, independente de cargo, de tudo. Tem que estar todo mundo sabendo e alinhado com a mesma informação. Então, isso é muito importante, realmente. Exato. Quer dizer, a gente viu situações, né, que se a gente tem todo esse conjunto trabalhando conosco, né, a gente pode ter certeza que a empresa ela vai seguir seu rumo de sucesso, né, e chegando realmente a ter esse patamar de uma aceitação pública aí, do nível que se é desejado, ok? E se você quer ter um bom resultado, né, é igual se você pega um time de futebol. Talvez os jogadores que estão ali não são jogadores de estrelas, né? Como a gente costumou falar, não é aquelas estrelas, aqueles jogadores de primeiro nível. Mas uma vez que o time está todo fechado, né? Eles estão fechados com o técnico, com a torcida, os jogadores entre si estão motivados. Eles podem até não serem campeões, mas eles vão dar muito trabalho. Eles vão dar muito trabalho. Não vai ser um time que vai abrir mão da vitória com facilidade. E eu acho que é o principal, né? Se você tem uma empresa e dentro da sua empresa os seus colaboradores ali entendem que para alcançar o resultado depende de todo mundo,
é muito difícil dar errado. Muito difícil que aquilo ali dê errado. Até mesmo numa condição de crise, que às vezes o dono da empresa, vamos dizer que é uma empresa de pequeno porte, né? Se ele chega para os funcionários e explica a situação em que o país passa, a empresa passa, e explica que vai ter que ser feito algumas mudanças ali, né, temporárias, eles vão entender que para frente aquilo ali vai ser corrigido. Então, é o principal. Se você não tiver união com a equipe sua de trabalho, você não vai ter resultado nunca. Exatamente, você não consegue chegar a lugar nenhum sozinho, né? Tem que ter uma equipe realmente que esteja com comprometimento, né, e sabendo, né, da sua importância em cada etapa da produção. Para a gente finalizar, né, aqui a nossa aula de hoje, eu vou falar aqui um conceito sobre gestão de qualidade total, né, onde a gestão de uma organização, né, gente, ela seja de manufatura ou de serviços, ou até sem fins lucrativos, do governo, do social ou de família, né, trata de duas coisas, que é as transações e os relacionamentos. É aquilo que você acabou de falar, né? Tem que ter união, tem que ter ali comprometimento. A gestão, né, pela qualidade total, né, a GQT, ela significa o quê? Criar intencionalmente uma cultura organizacional, em que todas as transações elas são perfeitamente entendidas e corretamente realizadas. E onde os relacionamentos, né, entre funcionários, ela tem essa captação de fornecedores e clientes que são bem-sucedidos, até conforme, né, o nosso grande guru aí, o Crosby, onde ele fala, né, no seu livro de 1998. E sob um ponto de vista mais amplo, né, a GQT ela não é apenas uma coleção de atividades, ela é procedimentos, ela é eventos, ela é baseada em uma política inabalável que requer o cumprimento, né, de acordos com requisitos claros para as transações, como também educação e treinamento contínuo. A atenção aos relacionamentos e envolvimento, né, da gerência nas operações facilitará o segmento à filosofia da melhoria contínua. Quer dizer, a gente entende, né, que a qualidade total nada deixa de ser o quê? Algo que está dentro dos relacionamentos e que essa melhoria ela tem que ser sempre contínua. Então, a gente vê aí a responsabilidade do nosso setor, né, o setor de qualidade, a gente sabe que ele é primordial, né, é ali aonde, né, tudo acontece da evolução de entrega, né, ao cliente ali o produto final, e a gente tem aí todo esse aparato, ok? Eu espero aí que vocês tenham aí gostado da aula de hoje, né, tirando aí os percalços, né, de acontecimentos, mas a gente tentou aí trazer aí, né, um olhar um pouco diferente, né, de como a qualidade tem que ser Travou no vista. finalzinho. Ok? Vocês conseguiram? Lacerda, Oi, travou aí, Lacerda. travou? Então vamos lá. Ele caiu de novo? Não, não. Estão me escutando agora? Voltou. Voltou? Voltou, Lacerda. Voltou, Lacerda. Tá. Mas se vocês receberam as informações aqui do slide até qual ponto, gente? Só para mim saber, que aí eu repito. Não, passou até o final. Até o final, né? Pronto. Então, o que eu queria concluir aqui é o seguinte: o que eu estava falando é que eu quero aqui agradecer a presença de vocês. A gente está finalizando a nossa aula de hoje. Desculpa aí pelos percalços aí de acontecimentos que aconteceu, né? E que essa aula ela tenha servido realmente para a gente poder ter alguns entendimentos diferentes, né? Onde a qualidade ela não só está ali na linha de produção, né, gente? Ela está desde o início, né, do fornecedor à entrega final lá na concessionária, ok? Quem quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, fiquem à vontade, né? E realmente a gente tentou trazer o melhor, né, sobre esse contexto aí de qualidade total, ok? Queria só agradecer, Lacerda, pela aula de hoje, né? Realmente foi muito, muito boa, muito rica. Quero agradecer e tem sido muito, muito gratificante para a gente, né? E a gente está, igual você falou, tem muita coisa que a gente faz no dia a dia, né? É o nosso dia a dia, mas para poder ver esses conceitos assim novamente, eles enriquecem mais ainda. Então, obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Lacerda. Agradeço aí a Também todos vocês. Muito bom. Muito bom essa interação aí que a gente está tendo, né? Esse bate-papo.
Eu acho que isso é o que é mais importante, né? Vocês são pessoas que têm aí uma capacidade muito grande de evolução e isso é importantíssimo a gente ter esse nível, né? Em um consenso, né? E quando vocês participam, é maravilhoso, né, gente? É muito bom a participação de vocês. Olá, César, é igual o Cole, o Wander falou, agradecer, foi muito bom, a gente às vezes está ali focado no trabalho, no dia a dia, e a gente dando essa parada, tendo essa conversa, a gente vê que quem tiver a oportunidade de voltar lá a trabalhar de novo, né, manter o ritmo, a gente tem muita coisa para melhorar, né, muita coisa para talvez colocar em prática que a gente ainda não está fazendo. Então, muito obrigado aí, foi muito bom. Olá, Lacerda, o que está sendo legal dessas aulas também é, juntamente com o seu conhecimento e material que você disponibiliza para nós, são os cases, né, que nós trazemos aqui, as experiências de vida, dia a dia. Aqui não tem nada fictício, né? Aqui é tudo real. São experiências fantásticas. A gente vai aprendendo cada um aí. Hoje eu fiquei maravilhado aí com a experiência que o Fernando teve aí, né, de atravessar o Brasil para poder atender um cliente. Então, isso só enriquece, né, o nosso conhecimento. E qualidade está em tudo, né? Está em Exatamente. tudo na nossa vida, né? Está na nossa vida pessoal, qualidade de vida, né? Qualidade no trabalho, qualidade com relacionamento com pessoas dentro da nossa família. Então, está sendo, para mim, e eu acredito que meus colegas também, está sendo muito agregador este curso e a sua participação também conosco aqui. Ok, agradeço, né, a todos. Né, e é isso, gente. Vamos sempre trazer o melhor aí para vocês. Aquele probleminha, né, que foi citado no início da aula, em relação à atividade, né, que não consegui voltar, eu vou estar vendo, juntamente com nossos técnicos de TI, né, para a gente estar solucionando esse problema, certo? E a gente vai se falando, né, gente? Tem o chat também, né, mesmo que não tenha aula naquele dia, vocês podem estar me acionando via chat. Professor, ó, aconteceu isso, e eu queria um retorno, né, sobre essa situação, né? A gente vai lá verificar, tem coisas, né, que está apto a mim, né, como gestor da turma, mas também tem coisas que eu tenho que procurar, né, os setores, como a TI, por exemplo, né, para a gente poder estar identificando o porquê disso tudo e resolver, né? A finalidade é justamente essa, tá certo? E Tá ótimo, obrigado, Lacerda. desejo a vocês aí uma ótima ótimo. tarde, né? Um ótimo final de semana, né? Tenho certeza que vocês já são sucesso, né? Isso aí é certo, e que a gente possa contribuir para que haja realmente crescimento aí no dia a dia de vocês, ok? Esse é um prazer que a gente tem aqui quando a gente está do outro lado, né? E estou aprendendo também muito com vocês, né? Isso é importantíssimo. Então, esse bate-papo, né? Esse feedback aí que a gente está tendo, está sendo aí muito legal mesmo. Então, é a única coisa que eu tenho a desejar para vocês, né? Uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até o nosso próximo dia de aula, ok, gente? É dia Tá 27, né? Deixa eu verificar aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que é dia 18. Dia 18. 18? É 18 que foi marcado. 18. Exato. Aí, o que acontece? Vai ser dia 18, Peraí. só vai mudar o horário, tá, gente? Então, vai ser das 14 às 16h25, ok? Então, a gente tem que ficar ligado nesse detalhe. Porque a gente vem no período da manhã, né? Aí a gente tem que ficar ligado que nesse dia 18 vai ser à tarde, ok? Tá ótimo. Tranquilo, gente? Tá ótimo. Então tá bom. Obrigado, obrigado, Lacerda. De Um nada, abraço, de nada. senhor. Até o Beleza, dia obrigado. 18. Gente, Semana. para todos. E é aquilo que eu Final de falei. semana. Fiquem com Deus. E é aquilo que eu falei, né, gente? Tem alguma dúvida, tem alguma coisa a falar, vai lá no chat, tá? Não precisa chegar o dia 18, para a gente poder estar solucionando antes, para a gente ver o progresso das atividades, se realmente, né, estão sendo concluídas, ok? Um abraço a todos e até o dia 18. Ok, Um abraço. até dia 18. Um abraço, pessoal. Falou, tchau. Falou, tchau.